Bom, olá a todos. Vou analisar aqui o S&P diário, como estão aqui a ver aqui no gráfico. Portanto, e vou falar aqui de vários aspectos muito importantes que acho que é bom falar sobre isso. Portanto, eu vou falar hoje sobre o S&P, mas de uma forma bastante simples. Portanto, o S&P, desde que fez o máximo dos 1220, depois tem tido uma tendência negativa até aqui aos 1039, onde fez aqui este mínimo aqui, e depois tentado aqui nesta fase aqui lateral. E lateral porque, se nós analisarmos bem, portanto, podemos ver que o índice tem tido aqui este comportamento aqui entre os 1039 e os 1107, mais de parece um canal lateral, como estamos aqui a ver. Houve-se de facto uma consolidação do mínimo. Era importante primeiro haver essa consolidação e só depois haver uma subida, como é óbvio. E agora, em termos de indicadores, começam a dar os primeiros sinais positivos. Não começaram a dar hoje. Eu tinha colocado logo um post já na sexta-feira que alguns indicadores já tinham dado esse sinal positivo. Portanto, estão aqui a ver, eu utilizo muito aqui a média de 5 e a média de 10. Estão a ver aqui a média de 5 e a média de 10. A média de 5 a querer meter-se novamente por cima da média de 10 e quebrar em alta. Este é um sinal positivo. E mais, agora vocês perguntam, mas aqui também aconteceu. Estão a ver aqui a média de 5 com 10? Sim senhor, realmente aconteceu. Só que é diferente. E porquê? Porque aqui só foi este indicador. E já vou falar, portanto, este indicador, estão a ver a média de 5 quebrou a 10, o índice chegou até aqui, fez este máximo aqui, depois voltou novamente para baixo. Mas agora o caso é um bocadinho diferente, e porquê? Estão a ver, à partida vai quebrar, tudo indica que vai quebrar, ainda não quebrou, mas à partida vai quebrar. E o PSAR, outro indicador que eu costumo utilizar, portanto, utilizo muito esses dois, e mais outros indicadores, começa a dar o sinal positivo. Estão a ver aqui as pontinhas aqui para baixo? Portanto, está positivo. E por isso, tudo leva-me a crer que a tendência é possível uma mudança de tendência. Mas, o mais importante seria realmente quebrar ali os 1107. Acho que isso aí é que é o ponto-chave. E porquê? Portanto, é a parte superior do canal. Portanto, se eu falo que o índice tem tido um comportamento lateral, portanto, existe o canal inferior e o canal superior. E o canal superior é os 1107. Portanto, será a resistência mais importante aqui, para que o índice possa sonhar com outros valores mais lá para cima. E houve aqui outro aspecto muito importante, que é a média de 20. Estão a ver aqui a média de 20 aqui a preto. Foi quebrada na última sessão, portanto, na sessão da sexta-feira, como estão aqui a ver. A média de 20 foi quebrada pela primeira vez. Desde que tivemos esta correção aqui. Portanto, e analisando, portanto, vários indicadores, começa a acreditar que é possível que tenhamos já uma inversão. Há outro indicador aqui, o moving. Eu vou meter aqui o moving. Estão a ver? Esta linha vermelha está a quebrar a linha verde. Já quebrou. Eu tinha chamado logo a atenção, para este facto na sexta-feira. Portanto, mais um sinal positivo. E quando assim acontece, é sinal que a tendência mudou. Aqui o RSI igual. Portanto, o RSI, desde que tivemos aqui aquele mínimo, tem tido um comportamento ascendente, como estão aqui a ver, o que mostra que é possível e que é bastante provável que a tendência venha a ser mudada. Outro facto muito importante aqui dos 1107 é também a média 200. Estão a ver aqui a média 200, aqui a vermelho, portanto esta linha aqui a vermelho, que por coincidência coincide com os 1107. Mas atenção, quando falo nos 1107 não são valores exatos, é bom salientar, porque o índice pode ir muito bem aos 1110 e vir novamente para baixo. Portanto, eu falo que aquilo é uma zona entre, por exemplo, os 1100 e os 1110, por exemplo, não é? E agora eu tracei aqui o FIBO, e o FIBO costuma dar aqui boas resistências ou bons suportes. Neste caso será resistências. Portanto, tracei desde o último máximo até o último mínimo. Estão a ver aqui, primeira resistência 1080 quebrada, a segunda 1107 por coincidência coincide com a tal zona, e depois 1128, 1150, 1166 e assim sucessivamente até os 1219. Agora, seria muito importante o índice fazer aqui, vamos supor que o índice chega aqui aos 1128 e começa a cair. É um sinal negativo, atenção.
E eu tracei aqui esta percentagem dos 4,80, isto não é bem 4,80, poderá ser entre os 4 e os 5, que era muito importante o índice fazer um topo com uma diferença percentual inferior a esta aqui. Ou seja, se ele chegasse aqui aos 1200 e fosse novamente para baixo, pronto, não seria um sinal tão negativo se ele, por exemplo, chegasse aos 1128 e começasse a cair novamente, não é? Porquê? Porque eu estive a analisar, portanto, em períodos bull market, as diferenças entre máximos costuma ser na ordem dos 2, 3 e, da pior das hipóteses, nos 4%. Em períodos de bear market, essas diferenças são um bocadinho maiores, portanto, já estamos a falar de diferenças entre máximos, portanto, onde existe depois uma possível inversão da tendência. Portanto, vamos supor que a tendência agora era subida, chegava aqui aos 1128, começava a descer, portanto, aqui os 1128, vamos supor que era este máximo. Portanto, teríamos uma diferença bastante grande, portanto, entre 1200 e 1128, teríamos uma diferença bastante grande, o que poderia indicar que a tendência principal estava em risco, e depois, caso quebrasse o mínimo dos 1138, aí sim teria dado a confirmação dos 100%. Portanto, analisando aqui o gráfico, portanto, seria importante aqui os 1107, como já referi. Vou analisar aqui o gráfico horário. Aqui o gráfico horário, eu tracei aqui esta LTA aqui. Estão a ver, esta é a LTA. Mas isso é uma LTA em formação, porque tem dois toques, portanto, e eu para fazer uma linha basta dois pontos. Portanto, ainda é muito cedo para estar a falar se realmente isto é uma LTA ou não em formação. Não sei, com o tempo logo dirá. O que eu sei é que este mínimo aqui desta ondinha aqui, portanto, vou considerar que os 1074 seria o primeiro suporte importante. Caso se vier a quebrar aqui os 1074, seria também um sinal negativo agora no curtíssimo prazo ou no curto prazo. Pronto. Agora, portanto, é esperar. Portanto, eu continuo a dizer que a tendência de médio prazo não foi quebrada, portanto, a tendência é positiva, a tendência de curtíssimo prazo é de lateral e a tendência de curto prazo é negativa. E como tal, quem manda nos mercados é sempre a tendência principal, que é de subida. Até lá, estes movimentos acontecem muitas das vezes, portanto, essas correções, realmente tivemos uma correção violenta, mas não fugiu muito dos parâmetros normais, o que eu não posso dizer que foi uma correção que nunca aconteceu antes. Aconteceu, já houve até correções piores em períodos de bull market, mas realmente, de facto, entre 2003 e 2007, o último bull market, esta correção esteve e ultrapassou o máximo, a correção máxima. Houve uma pequena diferença, mas pronto, mas realmente ultrapassou. Agora é esperar aqui os 1107, tomar atenção. Caso quebrar, poderá haver aqui um aceleramento devido à ativação dos stops. Eu acredito que os ursos vão colocar aqui stops aqui, isto deve estar aqui minado aqui, e mesmo outros a reforçar aqui posições, já a pensar no que o índice chega ali e começa a corrigir. Pronto, por hoje está tudo. Acho que agora é esperar, é ver o que é que ele faz realmente. Ok? Boa tarde.